Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação. Estou gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, bem preguiçosa, tomando meu cafezinho aqui. E hoje a gente tem um vídeo muito interessante aí à nossa frente. A gente vai falar um pouquinho sobre teses de investimento, né? Tese de investimento interessante que eu tenho visto aí pelo mercado, tá? Por que eu resolvi falar sobre isso, né? Tempos atrás aí, eu falava aqui no canal sobre algumas ações que eu gostava, né? Então falei bastante sobre Banco do Brasil, falei sobre Cyrela algumas vezes, sobre BR Malls várias vezes. Tempos atrás também, já no ano passado, no ano retrasado, falava lá sobre Vulcabras. Então eu sempre trouxe essas teses para vocês estudarem melhor e conseguirem escolher bons ativos, né, para se expor. Recentemente tenho falado bastante do IPCA+, mas essas teses que eu citei aqui recentemente andaram bem, né? Então você vê, Banco do Brasil estava lá 27, 30 reais, hoje já está lá próximo dos 40. Cyrela teve ali entre 12 e 13 reais, agora está perto de 20. BR Malls estava ali 7, 8 reais, agora já está próximo de 10, né? Então foram teses que já andaram bastante, né? E eu pensei em trazer novas teses aqui. Não que essas eu acho que sejam um mau investimento agora, que subiram, né? Eu só acho que elas já não estão mais tão óbvias quanto estavam, quanto eu falei naquela época, né? E hoje a gente vai falar aqui sobre teses de investimento um pouco mais voláteis, tá? Então são teses para quem tem coração forte aí, não são teses tão tranquilas e tão seguras quanto essas que eu tinha citado aqui anteriormente. São teses aí bem mais voláteis e com um pouco mais de risco. Então é aquela pimenta na carteira, aquela coisa que você coloca ali para dar uma apimentadinha, uma emoção na sua carteira ali. Então tem isso em mente, não é exatamente uma tese super conservadora, né? Antes de eu falar sobre essas teses, é importante falar também que isso aqui não é uma recomendação de investimento. Eu não faço recomendações de investimento em vídeos abertos aqui no YouTube. Se você quiser conversar sobre isso, sobre recomendação de investimentos, eu sou consultor de valores mobiliários autorizado pela CVM. Você pode clicar aqui no segundo link na descrição e a gente conversa sobre os produtos aqui da Eagle e qual deles pode te ajudar. De repente, a consultoria de valores mobiliários é um que pode te ajudar, né? A gente vai conversar lá. Se você clicar no segundo link da descrição, vai lá para o meu WhatsApp, beleza? E antes de falar das teses também, você precisa considerar algumas coisas, tá? Então nesse vídeo a gente vai falar sobre teses arriscadas, teses voláteis. Então, antes de investir nisso, você tem que pensar em algumas coisas. A primeira delas é, em instrumentos assim tão voláteis, tão arriscados, a gente não costuma expor um percentual grande do patrimônio. Então, se você for investir em alguma ou em mais de uma dessas teses, depois de sair desse vídeo aqui e estudar mais elas, né, mais a fundo, você não vai poder colocar um percentual muito grande do seu patrimônio nisso, tá? Por vários motivos. Um deles é que se você tiver um percentual muito grande do patrimônio em coisas muito voláteis assim, tem aquele desconforto, né? Todo dia você olha o seu patrimônio lá e é um tô rico, tô pobre eterno, né? O negócio sobe e cai com muita velocidade, com muita intensidade. Você pode até achar que você aguenta essa volatilidade com tranquilidade, mas a maioria das pessoas se sente muito incomodada com isso e acaba fazendo besteira nos piores momentos, porque tá com um percentual muito grande do patrimônio exposto em teses assim, em ativos muito voláteis, né? Então coloque um percentual pequeno do seu patrimônio nisso. Uma outra coisa também, né, é que você pode ter algum imprevisto na vida e precisar desse dinheiro que está investido, né, nesses ativos mais voláteis. Então, se você tem muito por cento, né, um percentual alto do seu patrimônio investido em ativos muito voláteis, pode acontecer de você precisar do dinheiro bem numa hora ruim para resgatar e você acabar realizando um prejuízo muito grande, né, simplesmente por uma questão de liquidez. Você precisava do dinheiro e teve que resgatar aquele investimento. Então, quando a gente está falando disso, a gente coloca um percentual pequeno do patrimônio nessas coisas mais arriscadas. É um pouco aquela ideia da estratégia barbell, né? Você coloca muito capital em coisas seguras, mais previsíveis, mais tranquilas, diversificadas, e um pedacinho ali pequeno do seu capital em investimentos mais agressivos, que se derem certo vão se multiplicar por várias vezes, mas que se der errado, né, você vai perder um pedacinho muito pequeno da sua carteira e isso não vai fazer tanta diferença para você. Eu gosto muito desse conceito, tá bom? A terceira coisa, né, que eu vou falar aqui é que você precisa estudar bem essas teses. Por que eu digo isso? Porque são teses voláteis, então ela vai testar a sua fé, beleza? Vai testar se você realmente está confiante naquela tese. Né? É muito raro você comprar uma coisa e ela só ir para cima depois que você comprou, né? Você acertar ali exatamente o fundo daquele ativo. E com ativos voláteis pode acontecer quedas significativas. Então, se você não tiver muito convicto do fundamento por trás, né, dos motivos que te fizeram investir naquele determinado instrumento, isso com certeza vai te fazer
vender o seu investimento na pior hora. Então estude muito bem a tese, saiba muito bem os motivos e os fundamentos que te fizeram investir nisso. E finalmente, né, antes da gente começar a falar das teses, essas teses elas são teses de um prazo um pouco mais longo. Beleza? Então não é uma tese assim de curtíssimo prazo, são teses um pouco mais longas, podem durar alguns anos aí, esses investimentos, até eles se desenvolverem completamente, tá? Então a gente não sabe em qual período isso vai acontecer, pode acontecer rápido, mas pode demorar bastante. Então o dinheiro que você investe em teses desse tipo é apenas aquele dinheiro que você não vai precisar olhar para ele durante muitos anos. Você não vai precisar desse dinheiro, não vai precisar resgatar, não vai precisar tirar para fazer nada. É um dinheiro que você vai botar ali, esquecer que ele existe, tá bom? Então, eu vou te pedir para agora você já deixar um like nesse vídeo aqui, e aí a gente vai falar sobre essas teses, e se você gostar, você mantém o seu like. Se você não gostar, você tira o seu like, põe um dislike, faz o que você achar mais adequado, tá bom? Mas me dá esse feedback, cara. Eu preciso saber se você gostou desse vídeo ou não. E o algoritmo do YouTube precisa saber também, né? Se você gostar de um vídeo desse e clicar no like, o algoritmo vai te sugerir mais vídeos interessantes como esse. Então faça esse favor para você e para mim também, né? Dê um like aqui nesse vídeo pra gente começar, beleza? E eu vou começar falando da tese mais tranquila e a gente vai desenvolvendo até as teses mais apimentadas, mais arriscadas, tá? E a primeira tese, que é a mais tranquila de todos, na minha opinião, é a tese do juro longo brasileiro. O que consiste essa tese, né? Essa tese é basicamente uma aposta que o Brasil vai melhorar no longo prazo, ok? Então, se o Brasil continuar melhorando no longo prazo, o que vai acontecer é que os juros longos que a gente tem hoje tendem a cair. Beleza? Hoje a gente tem, se eu não me engano, a gente é o país com mais juros reais no mundo, tudo bem? Se não for o mais, é um dos mais, né? Eu não sei exatamente esse dado, mas se eu não me engano, é o maior juro real do mundo está aqui no Brasil hoje, né? Isso não condiz exatamente, né, com o nosso cenário macroeconômico, né? O Brasil não é o pior destino de investimento, né? Então, em teoria, o juro real não deveria ser tão grande assim quanto ele é hoje. Tá bom? Nas últimas décadas, a gente teve avanços muito importantes nessa parte fiscal, na parte monetária também do Brasil, né? A gente teve o Plano Real lá nos anos 90, que foi muito bom pra gente, estabilizou a moeda. Depois a gente teve diversas leis que foram melhorando o arcabouço fiscal do Brasil. Por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a tal da regra de ouro, né? E mais recentemente agora, o teto de gastos. Foram todas leis muito importantes do ponto de vista fiscal para o Brasil. E eu julgo que devagarinho, né, ao longo dessas últimas décadas, a gente tem melhorado fiscalmente, tá? Em especial nesses últimos anos, depois da última crise que a gente teve lá em 2015 e 2016, né, quando essa crise passou, acabou, a gente teve melhoras muito significativas. De lá para cá, a gente saiu de déficit primário para superávit primário, a relação dívida-PIB recentemente, né, tem melhorado e a tendência dos gastos está melhorando também, dos gastos públicos, né? Então a gente está vendo aí um esforço muito grande para diminuir o tamanho da máquina pública, diminuir o tamanho dos orçamentos, tá? Isso é muito importante do ponto de vista fiscal. Na minha visão, se a gente mantiver essas políticas por um prazo mais longo, isso vai fazer muito bem para o Brasil e vai fazer com que a gente possa ter juros mais baixos no futuro. Tá? Então, essa tese do juro longo baixo é uma aposta no Brasil, digamos assim, em que a gente vai continuar melhorando nesse aspecto das contas públicas, da parte macroeconômica, da parte fiscal e monetária do nosso país. Tá bom? Qual é o instrumento que você pode usar para investir nessa tese de investimento? São os títulos longos de renda fixa, tá? É o instrumento mais óbvio que você pode usar para investir nisso, tá? Em especial, os mais longos que a gente tem disponibilidade hoje são aqueles títulos IPCA+, com vencimento longo. Tá? Esses títulos pagam a variação da inflação, então tem uma proteção importante aqui, né? Se a inflação estourar, se a tese estiver errado e o Brasil for para as cucuias, né? Você tem essa pequena proteção aqui contra a inflação e ele paga a inflação mais uma taxa fixa, né? Essa taxa fixa, comparada a um passado recente, está num patamar bem alto ali, né? Está próximo dos 6%, então 5,7%, 5,8%, por ali você encontra taxas dessas na IPCA, mais tudo isso aí de taxa pré.
Tá? Na minha visão, é uma taxa bem suculenta, tá bom? Para um ativo como um título IPCA+, beleza? Tem que prestar bastante atenção nas coisas que eu avisei antes de começar a falar das teses, então se você pulou direto para as teses, volta lá para os avisos de risco aqui, porque tem que prestar bastante atenção nisso, né? E essa tese é legal porque ela pode acontecer antes do tempo, ou seja, antes do vencimento do título. Os juros já podem descer e você capturar um ganho muito grande através desses títulos, que costumam ser inclusive mais voláteis que a bolsa, né? Dependendo da duration desses títulos. E também, se não acontecer tão cedo, né, digamos que o país primeiro piore e depois lá na frente melhore, ou então só piore e não melhore mesmo, você tem sempre a alternativa de segurar o título até o vencimento. Tá? Se você fizer isso, você tem a garantia de que você vai receber IPCA mais 5,xx% daqui até o dia do vencimento, o que é um rendimento muito bom, tá? Muito difícil de bater com outros instrumentos. Então, para mim, essa é a tese um pouco mais segura, especialmente se você conseguir segurar esse título por muitos anos, tá? Mas que pode acontecer mais cedo, né? Se o juro longo começar a cair muito rapidamente, você já aproveita os frutos desse investimento mais cedo. Você pode vender esse título antes, muito mais valorizado do que ele está hoje, beleza? Essa é a primeira tese, a tese do juro longo. A gente vai falar agora sobre a segunda tese, que é uma tese muito interessante, que é a tese do urânio. Beleza? Essa tese é bastante interessante e bastante complexa também. Então, eu não sou o autor dessa tese, né? Mas eu vou deixar aqui o meu resumo sobre as coisas que eu já li, já assisti sobre isso. Tá? Se você quiser mais informações sobre tese do urânio, vão ter duas pessoas que eu vou te recomendar para estudar. A primeira é o Marcelo Lopes, tá? Ele é um gestor de um fundo que está bastante comprado nessa tese, então ele tem muita informação sobre isso. A segunda pessoa que eu vou indicar é o Fernando Urich, né? Um influenciador de finanças muito conhecido aqui no nosso universo. Então você vai ver diversos vídeos dele sobre a tese do urânio. Fernando Urich e Marcelo Lopes são os dois nomes que eu indico aí para você estudar isso melhor, tá bom? Qual que é a tese basicamente? A tese é que a demanda por urânio vai aumentar no mundo, tá? E aí tem alguns motivos para acreditar nisso. O primeiro é que a China está num programa de construção de reatores nucleares muito forte, né? Se eu não me engano, eles têm planos de construir 150 novos reatores até 2035. Então, é muito novo o reator, precisaria de muito urânio para abastecer esses reatores, para fazer eles funcionarem, né? Isso faz parte da política da China de querer energia mais estável, né? E também garantir a sua segurança energética, tá? Então, o urânio seria um passo importante para poder fazer isso, a energia vindo do urânio, né? Energia nuclear, tá? Porque ela é muito estável, né? Você não tem intermitência, não depende de fatores externos e também é uma energia que pode garantir ali para a China a sua independência energética, caso ela invista nisso, beleza? O segundo ponto, né, que a gente acha que a demanda vai aumentar, eu acredito nisso também, é a parte da Europa, tá? A Europa hoje, ela tá no pior momento, assim, para o urânio, né? Vários países ali pausaram suas usinas, né? Desativaram algumas, desativaram reatores. Então a Europa está na sua baixa, né? Na minha visão, da energia nuclear, né? Foi meio que demonizada ali a energia nuclear, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, a Europa fez vários compromissos ambientais, né? De energia limpa e de metas de emissão de carbono e etc. E para cumprir esses compromissos e essas metas, a energia nuclear seria uma excelente aliada. Tá? Então eu acredito que a Europa vai rever essas políticas sobre urânio e vai acabar voltando a ativar suas usinas, seus reatores e talvez até construir novos para poder gerar energia, tá? Ou seja, a demanda deve dar uma aquecida, tem tudo para aquecer, né? Com a China com esse programa e a Europa, se ela mudar de ideia sobre o urânio, que eu acredito que tem tudo para acontecer. Recentemente, os conflitos botaram mais uma pimenta e mais um fogo nessa ideia, né? Porque a energia da Europa que vinha através do gás não está vindo mais, né? E não é mais tão confiável assim. Então eles vão ter que buscar outras fontes de energia para poder fornecer energia barata para seus cidadãos, para suas indústrias, né? Para fazer a economia crescer. Então acredito que isso aí vai ser um catalisador também dessa tese do urânio e da energia nuclear. Tem outras considerações também, né, pessoal, da parte da oferta. É bastante difícil você começar uma nova mina de urânio. Enfim, tem várias coisas dentro dessa tese, várias nuances, vários outros dados. Se você quiser estudar mais, já te falei, né, Marcelo Lopes, Fernando Urich, pesquisa eles aí que você vai ver muita informação sobre isso, tá bom? Eu não vou destrinchar essa tese toda aqui porque vai ficar bastante grande o vídeo, mas tem alguns instrumentos que você pode usar para se expor nessa tese, né? Como que você faz isso? Infelizmente no Brasil não tem como, tá? A gente não tem instrumento
instrumentos para se expor à tese do urânio, mas na Bolsa Americana você tem. E você tem as ações das principais mineradoras, por exemplo, a Chemical e a Kazatomprom, são as duas maiores do mundo, tá? Mas, na minha opinião, o que você pode fazer que é o mais indicado, principalmente para quem está começando essa tese, é o ETF do urânio, o RNM, né? É um ETF que tem lá dentro várias mineradoras de urânio, tá? Existem outros ETFs de urânio, mas aí cada um deles tem uma peculiaridade, né? Alguns têm custo de carrego, faz através de contrato futuro, tem rolagem, tem um monte de coisa. Não sei se vale a pena entrar nos detalhes desses instrumentos, especialmente se você está começando. O RNM é mais simples, porque ele tem lá ações de mineradoras. As duas maiores posições são exatamente as duas maiores empresas do mundo, que é a Kazatomprom e a Chemical, e depois ele tem outras mineradoras pequenininhas, né? Um ponto interessante sobre as mineradoras é que elas funcionam como se fosse a matéria-prima delas alavancada, né? Então, se o urânio subir bastante de preço, que é o que essa tese preconiza, né? As mineradoras, especialmente as pequenininhas, devem aumentar muito os seus lucros, mais do que a alta do próprio urânio, porque elas funcionam como se fosse urânio alavancado, né? Então, tem essas alternativas aí para você se expor. Tanto as ações da Chemical, que tem lá na Bolsa de Nova York, quanto o ETF e o RNM, eles têm opções disponíveis. Então você pode montar estruturas com opções nesses instrumentos, tá? Então já fica uma dica, se você quiser aprender sobre estruturas com opções, cara, primeiro link na descrição. Eu tenho um curso de operações estruturadas, vai te ajudar bastante, com certeza, tá bom? E antes de ir para a terceira tese, que para mim é a tese mais volátil, mais arriscada, mas também uma tese com muito potencial de crescimento, eu queria te falar exatamente para conferir os links aqui na descrição. Tem muitas vantagens para vocês aqui nos links, descontos em algumas plataformas, outros vídeos que podem te interessar, contato para você fazer comigo para perguntar sobre os produtos da Eagle, tem o link para o vídeo que vai te explicar o meu curso de operações estruturadas. Dá uma olhadinha nos links aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou botar o link aqui também pro meu canal no Telegram, tem tempo que eu não coloco. Ele é gratuito, tá? Você clica lá e entra nesse canal e tem um bate-papo lá, a gente conversa, então é bem interessante. Clica nos links aqui, descobre o que é que tem, dá uma fuçada nesses links todos, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para você, beleza? E finalmente vamos para a terceira tese que eu vou falar aqui nesse vídeo, que é a tese do Bitcoin. Bom, vamos lá. Antes de tudo, um dos links aqui da descrição é um link com desconto na Binance, tá? Então, se você se inscrever na Binance através desse link aqui, abrir conta através desse link, você vai ter desconto nas corretagens, beleza? Clica lá e entra, cara. A Binance, ela é uma corretora que está aqui no Brasil, ela não é daqui, mas ela está no Brasil, e é uma das corretoras que ela reporta os seus dados, né, para o Estado. Então, tá tudo dentro das leis lá, das normas do nosso estado, né? Se você quiser ser um investidor de Bitcoin, isso funciona muito bem. A Binance vai ser uma excelente plataforma para você fazer isso. E você sabe que vai estar tudo dentro da lei ali, você não vai arranjar confusão com nenhum ente estatal, com nenhuma autoridade, né? Tem alguns outros usos do Bitcoin, como por exemplo, seguro contra tiranias, privacidade de transações, etc., que você não vai conseguir fazer pela Binance porque ela está lá em consonância com o Estado, né? Ela está de acordo lá com as leis, tá? Então, se você quer investir em Bitcoin, eu recomendo a Binance. Se você, cara, tá num regime autoritário, em alguma tirania, ou pretende usar Bitcoin para ter esse seguro, né, contra autoritarismos estatais, por exemplo, o que está acontecendo na Europa lá hoje em dia, né, naquele conflito lá que a gente sabe muito bem qual é. Então, você vai ter que usar outros meios, beleza? Aí você vai ter que pesquisar aí como fazer. Eu não vou falar disso nesse vídeo, tá? O que é o Bitcoin? O Bitcoin, ele é uma rede descentralizada, né? Essa é uma das características dele. Então, uma coisa muito interessante da tese do Bitcoin é que não tem um ente central ali controlando as transações que você faz com Bitcoin, beleza? Essa é uma característica muito importante. O segundo valor do Bitcoin ali, né? A segunda coisa que tem valor no Bitcoin é que, dependendo da maneira que você faz, você consegue fazer transações com privacidade, tá? Ou seja, sem ninguém saber quem é você, quem recebeu, quem pagou, etc. Você só vê a transação, mas não sabe quem são os entes envolvidos, tá? Isso é uma segunda coisa. O terceiro valor do Bitcoin é que ele é um instrumento, né, uma moeda ali deflacionária, ou seja, tem um estoque limitado de bitcoins, então ele tem uma tendência, né, como os bens, serviços, produtos do mundo, o valor do mundo vai crescendo, você tem uma quantidade limitada ali de oferta monetária, né, de bitcoin, a tendência é que ele seja deflacionário, ou seja, o poder de compra de um bitcoin vai crescendo ao longo do tempo, ao contrário das nossas moedas fiat, né, tipo real, dólar, euro, etc., que vão diminuindo o seu poder de compra ao longo do tempo, né,
elas são moedas inflacionárias, tá bom? E o Bitcoin ele não tem influência de um banco central. Então, o Banco Central, né, hoje, ele tem muita influência sobre a moeda. Ele imprime mais moeda, tira a moeda de circulação, enfim, ele pode fazer várias coisas com a sua moeda e isso afeta o poder de compra do seu dinheiro. Então, você fica à mercê, né, dos movimentos aí dos bancos centrais e algumas vezes dos tesouros nacionais para dizer quanto que seu dinheiro vale ou não. Tem gente que não é confortável com essa ideia, quer ter uma certa independência monetária ali, né, quer ter um dinheiro que não seja influenciável por esses bancos centrais, tá bom? Então, esses são alguns dos valores do Bitcoin, algumas das utilidades que ele tem, tá? Recentemente a gente teve um exemplo muito claro disso, né? Você está tendo um conflito lá no leste europeu, né? Com alguns países ali que eu não quero falar o nome aqui, mas eventualmente um dos países foi tirado do sistema de transações internacionais, o SWIFT, né? Então, um cidadão que estava lá dentro desse país, que não tem nada a ver com as decisões autoritárias do ditador que os controla, né, ficou sem conseguir enviar e receber dinheiro fora daquelas fronteiras ali daquele país. Tá? Isso é um problema muito grave se você é um cidadão pacífico que está lá no meio dessa confusão toda que não tem nada a ver com as decisões desses líderes malucos que eles tomam por aí, né? Então, a rede do Bitcoin foi utilizada por muitos desses cidadãos para poder transacionar de dentro para fora, de fora para dentro desses países, né? Esses cidadãos conseguiram ter uma certa independência ali de transacionar seu dinheiro através dessas redes, não só do Bitcoin, mas de outras criptomoedas também. Então isso é um uso muito importante, a gente teve um exemplo muito claro e recente aqui. Então ele é um bom seguro contra tiranias, né? Se alguém aí quiser confiscar o seu dinheiro, por exemplo, quem mora no Brasil aí há algumas décadas já deve ter ouvido falar dessa história aí. Se alguém tentar confiscar o seu dinheiro, como já tentaram fazer e de fato fizeram no Brasil anos atrás, né? O Bitcoin é muito difícil de confiscar, diferente da moeda fiat, né? Então tem essas vantagens. Você consegue se proteger um pouco contra tiranos, você consegue se proteger um pouco contra fechamento de fronteiras monetárias entre um país e outro. Enfim, você consegue receber e mandar dinheiro em casos de catástrofes, né? De tiranias, de esse tipo de coisa. Tá bom? E você fica longe da influência do Estado no seu dinheiro, tá? Se você pegar de 2008 para cá, por exemplo, os bancos centrais e tesouros nacionais ao redor do mundo imprimiram uma quantidade absurda de dinheiro. E essa impressão de dinheiro tem muito efeito sobre o seu poder de compra. Então, se você está pertinho de onde está o dinheiro, né, você faz parte do Estado ou você tem laços muito próximos com o Estado ali, recebe esse dinheiro primeiro, você acaba se beneficiando disso. Mas quem recebe esse dinheiro por último já pega esse dinheiro desvalorizado, né? Você criou um montão de dinheiro, no fim ele perde valor, né? Você tem muita oferta monetária, tá bom? Então, o Bitcoin é uma forma de você se prevenir quanto a isso, né? De 2009 para cá, que foi quando o Bitcoin foi criado, ele se valorizou imensamente, você conseguiu se proteger dessa impressão desenfreada de dinheiro. Eu acredito que no longo prazo a tendência secular é que o Bitcoin sirva como uma proteção, um hedge para essas atitudes, né, dos bancos centrais e dos tesouros nacionais ao redor do mundo, beleza? Então esse é o uso, a utilidade do Bitcoin. É muito difícil fazer um valuation, saber exatamente quanto vale um Bitcoin, mas eu acredito que quanto mais o mundo for por esse caminho, né, de influenciar suas moedas fiat e principalmente desvalorizar elas, o Bitcoin vai crescer de valor e vai melhorar de valor. Beleza? Bom, uma tese bastante complicada essa do Bitcoin, estude muito mais, tá bom? É uma tese bem difícil aí, bem difícil de entender o funcionamento do Bitcoin. Eu demorei muito tempo para fazer isso e até hoje eu sinto que eu não entendo 100% exatamente como funciona, porque é realmente bastante complexo, mas eu recomendo que você estude isso de alguma forma. Tá? Vai te ajudar bastante. O próprio Fernando Urich também, que eu citei na tese do Urânio, tem um livro sobre Bitcoin. Então pode ser um legal aí para começar a estudar isso, tá bom? Quais são as maneiras de você se expor ao Bitcoin? Você pode comprar o próprio Bitcoin, né? E aí, se você quiser fazer de forma declarada, né, para o Estado, vai ter o link aqui da Binance na descrição. Ou você pode também se expor através das mineradoras de Bitcoin. Então tem algumas empresas que ficam minerando Bitcoins. Elas estão listadas lá na Bolsa de Nova York, principalmente, tá? Você pode usar esses instrumentos para se expor. Existem também ETFs, tem outras formas de se expor, mas eu trouxe aqui as duas formas que eu particularmente acho mais interessante. Comprar o Bitcoin direto ou então as ações das mineradoras, tá? Uma boa notícia é que algumas ações de mineradoras que tem lá nos Estados Unidos também têm opções disponíveis, tá? Então eu mesmo já montei algumas estruturas de opções nessas mineradoras lá fora e de repente você pode, né, tendo conhecimento sobre opções, fazer o mesmo, montar estruturas com opções
nessas ações de mineradoras lá fora. Lembrando que, assim como nas mineradoras de urânio, que funcionam como urânio alavancado, as mineradoras de Bitcoin têm esse mesmo efeito, elas funcionam como Bitcoin alavancado, tá? Então, o Bitcoin é extremamente volátil e a mineradora de Bitcoin é mais volátil ainda. Então, tome bastante cuidado quando você for se expor a esse tipo de investimento. Se lembre dos avisos que eu dei lá no começo do vídeo. Se você não assistiu, se você pulou esses avisos, volta lá e assista, porque eles são muito importantes para você. Tá bom? Eu já fiz um vídeo explicando melhor a primeira tese que eu falei aqui, que é a tese do juro longo. Na verdade, não é nem explicando a tese, é explicando o instrumento. É um vídeo muito interessante, se eu fosse você eu assistiria. Eu vou deixar esse vídeo aqui nesse quadradinho, então clica aqui para você ir lá nesse vídeo. E não se esquece de olhar na descrição os links aqui, cara, que vão te ajudar bastante, tá? Inclusive o link de desconto lá na Binance. O vídeo vai estar aqui sobre a primeira tese, se você quiser ver mais sobre isso. Te vejo no próximo vídeo. Foi um grande prazer gravar isso para você. Grande abraço.